gente. Esse devocional vai ficar gravado aqui. Hoje nós estamos encerrando o livro de 1 Samuel, e eu queria trazer algumas coisas que me chamou muita atenção do livro de 1 Samuel para a nossa observação hoje de manhã. Falou muito ao meu coração, o Senhor falou ao meu coração, e eu queria compartilhar rapidamente com você hoje de manhã. A primeira coisa foi que o povo quis um líder e Deus ungiu Saul como líder. Só que existiam quesitos. Saul, ele não poderia oferecer sacrifício. E Deus manda ele para a guerra. Quando ele estava indo para a guerra junto com os soldados, Samuel, que era o sacerdote, demorou a chegar para oferecer o sacrifício. Então, Saul ficou com tanto medo que o povo se dispersasse, porque o povo começou a se dispersar, então ele resolveu oferecer o sacrifício. E quando Samuel chegou e viu, falou: o que você fez? E mesmo assim, Deus o perdoou e ele continuou, Saul como líder. Da segunda vez, vem a palavra do Senhor através do profeta Samuel para Saul, falando que era para ele ir e matar tudo, os amalequitas, não deixar nada vivo, até os animais. E Saul foi então para a guerra. Ele matou os homens, as mulheres, as crianças de colo, mas ele deixou o rei vivo, e também ele deixou que o povo trouxesse os bois e as ovelhas para oferecer como sacrifício. E quando Samuel chega, Samuel o repreende e fala assim: olha, eu estou ouvindo o banido das ovelhas, o rugido das ovelhas e dos bois. Por que você deixou? Você fez tudo que o Senhor tinha falado? Ele falou que tinha feito, mas na verdade ele não fez. E nesse momento ele é cortado como líder. Deus fala que tinha o rasgado como liderança. O que me chamou muita atenção nesse texto, e logo a gente vai seguindo a história, a primeira coisa, num paralelo entre ele e Davi, porque depois disso ele começa a perseguir Davi, Davi foi ungido rei. Nesse mesmo livro de 1 Samuel, Deus falou com Samuel, e ele foi até Davi, foi até a casa do pai de Davi, e ali ele ungiu Davi como líder, como rei. O que eu queria trazer hoje de manhã para a gente pensar um pouquinho? A primeira coisa, um líder que ele tem temor de homens, ele vai perder o seu reinado, ele vai ficar na mão das pessoas. E uma das coisas que a gente observa na vida de Saul, que ele teve temor de homens, e por isso ele perdeu o reinado. Uma outra coisa é que nós precisamos ser líderes que temos estratégias e que a gente vai até o fim naquilo que a gente ouviu do Senhor, como servos de Deus. Porque Deus deu uma ordem, e Deus, ele não negocia aquilo que ele fala com a gente que é para fazer. Se Deus fala é para fazer tal coisa, a gente precisa fazer tal coisa. E não tem negociação. Deus falou que era para matar tudo, não deixar nada. E quando ele deixou, ele foi rasgado. O que é interessante? Ele foi cortado como líder. O que é interessante quando a gente observa a vida de Saul e Davi? Existe uma diferença. Saul, ele não temeu a Deus para fazer tudo o que era para ser feito. Ele fez pela metade, porque ele tinha um temor de homens. E Davi, ele era obediente àquilo que Deus, todas as batalhas, ele tinha fidelidade, ele tinha integridade. Nós precisamos ser líderes que têm integridade, que têm fidelidade. A gente precisa ser cristão que tem integridade e fidelidade com as coisas, naquilo que é nosso e naquilo que é dos outros, naquilo que Deus fala para a gente para fazer. E o que é interessante na 1 Samuel, quando a gente vai observando, que dali, Saul, ele começa a invejar Davi. E ele intenta por várias vezes matar Davi. Quantas vezes nós desobedecemos? O que é interessante? Ele desobedece, ele é cortado como líder e ele tenta se manter numa posição. Eu queria te chamar a atenção para
hoje de manhã também para uma outra coisa. Quantas vezes Deus já te mandou, já te tirou de certas posições e você continua querendo se manter em posições que Deus não quer mais que você esteja? Saul foi cortado como líder, mas ele começa a perseguir Davi, ao ponto que Davi ele foge. E uma característica que me chamou muita atenção na vida de Davi é que ele sabia que ele ia ser rei. E Saul várias vezes confessou isso, que sabia que ele ia ser o próximo rei. Mas Saul, ele não cedeu, ele foi ficando confuso e perdido. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, nós nos perdemos e ficamos confusos na caminhada. E uma outra coisa que me chama atenção sobre a vida de Davi é que ele sabia que ele seria o rei, mas em nenhum momento ele se apropriou daquilo que Deus tinha dado como palavra. Ele deixou que Deus tratasse com Saul. Quantas vezes nós sabemos que Deus ele tem algo para nós e nós queremos fazer a nossa própria justiça? Várias vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul e em nenhum momento ele matou. Saul cometeu várias injustiças contra Davi, mas ele foi íntegro. Quando Saul foge para o deserto, ele fica junto com os filisteus e ele mesmo assim, ele tem uma integridade que o próprio rei Aquis reconhece na vida dele. Quantas vezes nós sabemos que Deus vai nos dar algo e às vezes a gente vê as pessoas fazendo injustiça contra a gente e a gente quer se apropriar de forma indevida. Ele se manteve íntegro e quando ele ainda ouviu que Saul tinha morto, ele chorou e rasgou as suas vestes. Esse texto, na verdade, o livro de 1 Samuel me ensinou muitas coisas. A primeira é entender que aquilo que Deus ele promete para mim e para você, ele vai cumprir. Independente das circunstâncias, independente das frustrações, das decepções, dos desânimos, ele vai cumprir. E a gente, no processo de chegar naquilo que Deus prometeu, eu queria te alertar, como é de alerta para mim, cuidado para que a gente não negocie e comece a fazer coisas que Deus não mandou. Uma das coisas é perder a integridade. Se você fala mal das pessoas, às vezes a gente sofre muitas injustiças, mas é não se perder na caminhada, de se permitir, ou melhor, saber esperar, saber aquilo que Deus tem, saber que Ele vai cumprir e Ele é fiel com a sua palavra. Então, a minha oração para mim e para cada um de nós, para você que vai assistir depois, é que você se mantenha fiel, que você vença a tentação, às vezes, de falar, ou de guardar amargura, ou de ficar decepcionado com a pessoa. Davi poderia ter ficado super decepcionado. Ele só perguntou. Eu lembro numa conversa aqui no livro de 1 Samuel, quando ele pergunta para Jonatas, o que eu fiz contra o seu pai para me perseguir tanto assim? Ele simplesmente fugiu. Ele não intentou contra a filha de Saul. E Deus deu o reinado para ele. Davi pecou muito mais do que Saul. Mas ele foi reconhecido como homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha quebrantamento. Então, para a nossa semana, nós estamos começando o livro de 2 Samuel. Eu queria te desafiar a pensar da seguinte forma. Deus, ele não é devedor de ninguém. E aquilo que ele prometeu, ele vai fazer. A minha oração para nós é que nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor, sem pecar contra ele. Davi teve a oportunidade de matar Saul, quando ele estava lá fazendo o número 2 dele. E ele veio longe de mim tocar no ungido do Senhor. Então, Deus estabeleceu Saul como líder. Então, às vezes, existem processos que nós precisamos esperar e ter estratégias de Deus, até que Deus mude as circunstâncias,
para que a gente se coloque no lugar que Ele te chamou para estar. Então, um grande beijo, tenha uma ótima semana e pensa nisso. Quais são as coisas que talvez você está murmurando, está reclamando, se sente tão decepcionado com a pessoa, ou se sente tão injustiçado que talvez você precise entregar a sua justiça para o Senhor e saber que aquilo que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado pela vida de cada uma das minhas irmãs. Obrigada, Senhor, porque aquilo que o Senhor prometeu para nós, o Senhor é fiel para cumprir. Acrescenta a nossa fé para ver a sua verdade, para andar com integridade, para termos integridade. Sonda nosso coração. No nosso coração, se nós temos andado, não temos sido íntegras, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos confiado, ou com as promessas que temos, mas nos ajude a se manter no Senhor, em nome de Jesus. Então, um grande beijo, que você tenha uma excelente semana e pensa nisso. Será que você precisa fazer um concerto hoje com o Senhor? E nós vamos para o segundo livro, que é 2 Samuel. Vamos agora começar a leitura de 2 Samuel. Um grande beijo, Deus te abençoe.